e você está ouvindo o último capítulo do livro Eu Sou Eu. O reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem se pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Assim, o reino de Deus não se localiza no exterior, não vem de fora para dentro, nem está aqui ou acolá, externamente ao próprio ser, porque o reino de Deus se manifesta em nós próprios, fazendo parte de nossa natureza interna. Tal reino divino não possui forma e é único, não sendo portanto limitado e não existindo assim tantos reinos quanto o número de seres no mundo ou no universo. Esse reino único é abrangente, pleno, onipresente, e o ser real transcende o próprio reino que habita em nós. E na obra-prima de literatura mundial, o Dhammapada, constituído de pensamentos de Buda, encontramos: o Eu Supremo é o Senhor do pequeno Eu. Poderia haver um Senhor mais elevado? Quando o homem domina bem o seu pequeno Eu, ele encontra um Senhor que é muito difícil de encontrar. Cabe aqui, abrindo parênteses, uma experiência de grande significado espiritual que tivemos junto ao querido Hermógenes, em meados da década de 90. Participávamos de um congresso da Organização Internacional Shri Sathya Sai do Brasil em um hotel fazenda, e de nossa parte tínhamos uma palestra que aconteceria como última atividade antes do horário do almoço. E durante a nossa palestra, começamos a observar que algumas pessoas que a assistiam estavam ficando tocadas com a mensagem de Sai Baba que procurávamos passar, e algumas enxugando as lágrimas, emocionadas. Ao final de nossa fala, percebendo nos corredores algumas pessoas ainda emocionadas, dirigimos-nos ao refeitório, pois chegara o horário de almoço. Entrando no refeitório, fomos nos dirigindo para alguma mesa vaga, e ao passarmos calmamente próximo à mesa onde estavam Hermógenes e a esposa Maria, ele suavemente segurou nosso braço e disse a seguinte frase, da qual não mais nos esquecemos: Moacir, obrigado por você não ter atrapalhado. Naquele momento, sentimos um certo impacto de inesperado, pois ainda estávamos sob o efeito das vibrações da palestra e ainda nas nuvens. E Hermógenes simplesmente nos dizia: obrigado por você não ter atrapalhado. Aos poucos suas palavras passavam a nos chamar à realidade de modo objetivo, direto, sem nenhuma ilusão nem fantasia, colocando-nos com os pés no chão e com uma visão mais coerente com a realidade. Na verdade, ele nos dizia apenas em poucas palavras que simplesmente não havíamos atrapalhado, que o Moacir, pessoa, não atrapalhara o fluir do divino. A pessoa Moacir, veículo, havia permitido, mesmo que não plenamente, que o divino se manifestasse através dele. E normalmente o que acontece é justamente deixarmos que o ego barre, que ele sirva de entrave, de obstáculo, ao jorrar da mensagem divina, da mensagem do real ser, imanente em nosso íntimo. Tais palavras de Hermógenes simplesmente nos traziam a realidade, colocando-nos atentos para a necessidade de nos esvaziarmos e não mais atrapalhar. E tal experiência, entendemos, pode servir de grande benefício para muitos, como foi para nós próprios. E isto nos faz lembrar do conto em que um sábio recebera a visita de um pandite, um homem erudito. Conversa vai, conversa vem, o pandite passa a falar ininterruptamente sobre seus estudos e vastos conhecimentos, sem dar tréguas. Após algum tempo, sem que o erudito interrompesse a narrativa de suas infindáveis proezas e conhecimentos, o sábio oferece uma xícara ao erudito e começa a colocar chá na mesma. E enquanto o erudito permanecia em suas incessantes citações,
o sábio começou a colocar chá na xícara, que começou em pouco tempo a transbordar. O erudito chama a atenção do sábio, dizendo que a xícara estava transbordando. No que o sábio lhe responde dizendo: assim está você também, transbordando de tal modo que não há mais espaço para nada. E Sai Baba diz: venham com as mãos vazias. Se elas já estiverem cheias de coisas inúteis, como poderei enchê-las da graça divina? Ainda como ilustração, existe também um conto em que vários homens estavam sendo transportados em uma canoa conduzida por um canoeiro de origem muito simples. Entre os passageiros havia um pandit, um homem erudito de muita cultura. Para passar o tempo e mostrar sua cultura, o pandit iniciou conversa com o canoeiro. Você já leu os Upanishads? Não, senhor, não li. Não leu? Pobre homem, 1/4 da sua vida foi desperdiçado. Mas você leu o Bhagavad Gita? Não, senhor, não posso dizer que tenha lido. Então, metade da sua vida se foi. E os 6 sistemas de filosofia derivados dos Vedas, você os leu? Temo dizer que não os conheço também, senhor. Não ouviu falar deles? Então, meu amigo, 3/4 da sua vida foram perdidos. Ei, o que está acontecendo agora? Nisso, uma tormenta muito forte, com violentos ventos, fazia o barco balançar fortemente. E o Pandit, o erudito, diz apavorado: ei, o barco, ele está... E o canoeiro, homem simples e prático, clama: é uma tempestade muito forte e não consigo controlar o barco. Ele vai virar. Pulem na água e nadem até a margem. Bom senhor, diz ele para o erudito, espero que saiba nadar. Não, eu nunca na minha vida aprendi a nadar. O senhor nunca aprendeu a nadar? Então, a sua vida inteira está perdida, senhor Pandit. E o conto é concluído com a moral da história. O conhecimento derivado de livros apenas não é suficiente. Deve-se adquirir também a aprendizagem prática, e a aprendizagem que leva à sabedoria, ao autoconhecimento. Em vários dos livros escritos através das mãos de Chico Xavier, encontramos orientações que nos levam a reflexões profundas a respeito de nossa real natureza. Por exemplo, no livro Nosso Lar, no capítulo 44, escrito no ano de 1943, nós temos: considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Podemos entender que essa união com o Senhor corresponde a uma união consciente, ou seja, a conscientização da união ou unidade que já existe, que já é uma realidade, embora não consciente até o momento. Também no livro Nosso Lar, em seu prefácio, nós temos: a vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão,
A alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Podemos entender que o percorrer-vos diz respeito à busca, à autoindagação que nos leva ao autoconhecimento, conhecimento de nossa verdadeira natureza, o conhecer-vos detalhe a detalhe. A seguir, mais alguns ensinamentos em torno do tema através de Chico Xavier. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. De Emmanuel, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna. Até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar, em definitivo, o caminho das formas, colocando-nos na direção das esferas do Espírito Puro, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação. Do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 21. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 13. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Do livro Ação e Reação, capítulo 18.